Pois bem, pessoal, dado uma olhada então aí nessas informações, né, as informações aí mais gerais aí da carta, né, das cartas topográficas, nessa escala 1 para 25.000, vamos dar uma olhada então como é que a gente pode obter as coordenadas aí de pontos, né, marcados aqui então na nossa carta, tá? Eu vou marcar aqui com lápis, eu vou colocar aqui um pontinho aqui com lápis, tá certo? Nessa posição aqui, e vou marcar também um outro ponto aqui para a gente obter a coordenada aqui nessa posição aqui, bom? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó, a gente está nesse quadrado aqui, né? Esse quadradinho aqui, ele é delimitado aí pelas coordenadas UTM ESH dos 203.000, 204.000, né? Se eu rebater do lado de cá, eu tenho 8.243.000 e 8.244.000, não é isso? Então aqui a gente tem, nesses encontros aqui, ó, de linhas, né, de meridianos aqui, e paralelos, a gente tem, então, nessas linhas do Canevas, as coordenadas já definidas, pessoal. Bom, o que vai acontecer então, né? Se eu tiver aqui um ponto aí no meio desse quadradinho aqui, basta eu medir as distâncias com relação a essas linhas, onde ao longo delas eu conheço as coordenadas UTM, e aí fazer então o cálculo, tá certo? Então, para isso, vamos lá. Estou aqui nesse ponto aqui, vamos chamar aqui esse ponto aqui de ponto A, tá? Vou botar aqui uma caixinha de texto aqui, como ponto A, tá? Vamos lá, ok. E vou colocar uma caixinha de texto ali também. Vamos reduzir essa caixinha de texto, né, para não ficar tão grande. E vou colocar uma outra caixinha de texto para a gente marcar aqui o ponto B, tá certo? Vou reduzir aqui também. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou pegar aqui a ferramenta medir, tá? E vou colocar aqui distância o mais no centro possível aqui do meu pontinho marcado, tá? Então vou saber aqui o quanto que eu tenho em termos de coordenada este aqui nesse ponto B aqui, por exemplo, tá? Bom, vocês estão vendo aqui que abre aqui o marcador, né? Abre aqui a cota, e eu vou colocar aqui exatamente na linha onde eu tenho 203.000 metros, tá? Pessoal, o que está aparecendo aqui na ferramenta de distância, na caixinha de ferramenta de distância? Ó? Observem bem que a gente está com uma distância ali de 498,25, né? Como a gente tem então 203.000, basta então a gente adicionar esse 498,25, tá certo? Vou dar um hash aqui para sair, vou colocar aqui então uma nota, né, para a gente colocar então a coordenada. A coordenada, vamos levar aqui, essa é do ponto B, né, coordenada então do ponto B, vamos aumentar a fonte aqui, vou colocar aqui uma fonte 16, seria então igual a 203, não é isso? 203 e 498,75 metros. Tá bom? E aí a gente vai agora na coordenada NB. Bom, mesmo procedimento, só que agora eu vou sair aqui, por exemplo, né, de baixo aqui dessa linha, né, onde eu tenho a coordenada, e vou chegar até aqui com o intuito de somar na parte inteira que eu tenho nessa linha. Então vamos lá. O mais paralelo possível aqui com a linha do Canevas. Cheguei lá um valor, está marcando ali na caixinha, distância 178,33, pessoal. Então já vamos colocar aqui 178,33 e vamos pegar lá então aquela parte inteira que está lá. 8.243.000, não é isso? Então, vamos pegar aqui. Vamos abrir aqui o balãozinho. Opa. Oito milhões 243.178,33 metros. Então, tá aqui as coordenadas. Estão aqui as coordenadas este e norte do meu ponto B. Tá certo? E aí, eu vou repetir o mesmo processo aqui para o ponto A. Ok, pessoal. Então, aqui, ó, cheguei no mesmo, fiz o mesmo processo, né? E cheguei nas coordenadas aqui do ponto A agora, ó, este de A e norte de A. Então, estou com as duas coordenadas aí já conhecidas, tá certo? Aqui, ó, coloquei aqui no textinho, né, na caixinha de texto aqui, tá aqui as coordenadas do ponto A, tá aqui as coordenadas do ponto B, tá certo? Vamos fechar aqui para não sobrepor. Aqui as coordenadas do ponto B, ok? Bom,
Vamos obter então as distâncias, né? A distância, por exemplo, de A até B. Vamos lá na ferramenta medir, distância, deixa eu fechar aqui essa caixinha, as caixinhas aqui. É importante a gente dizer, pessoal, que relembrar, na verdade, né, que a projeção UTM é uma projeção conforme, né? Então ela conserva apenas os ângulos, ao passo que as distâncias que a gente extrair aqui vão estar distorcidas de alguma maneira, tá certo? Ó, a gente está colocando aqui direitinho, está apresentando ali para a gente 243,16 metros. Tá? Então, essa distância que a gente extrai aqui, nessa carta aqui com a projeção cartográfica UTM, ela está distorcida e, portanto, não representa o que a gente teria na superfície física, de fato, aqui, do ponto A até o ponto B. Tá bom? Bom, pessoal, como é que a gente faz então a conversão, né? Se a gente tirar uma distância aqui no mapa, como é que a gente leva então para uma distância numa altitude média de um plano topográfico local, por exemplo, né? Vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, 243,16. Vamos saber aí o quanto que a gente tem primeiramente na superfície do elipsoide. Vamos lá então, pessoal. Vou abrir aqui as equações. E tendo-se aqui então a distância na projeção UTM, eu chego aqui na distância sobre o elipsoide, dividindo pelo fator de escala K, que vocês aprenderam lá na aula de UTM, pessoal. Bom, como é que eu obtenho esse fator de escala Kzinho aqui que está aqui, né? Está aqui a equação aqui embaixo, ó. Então eu tenho Kzinho igual a K0, que multiplica então 1 mais a coordenada média aí de A e B, entre A e B este, né? Menos 500.000, dividido por 2 vezes o raio médio ao quadrado. Pessoal, esse K0 aqui é o fator de escala no meridiano central, tá? Que vale aí 0,9996, tá certo? Como raio médio, uma aproximação aí para raio médio, a gente pode utilizar esse valor aqui, pessoal, que é 6.371.000 metros, ok? Então vamos abrir aqui a equação, ó. Coordenada E de A, coordenada E de B, somada, dividido por 2 vai dar para a gente aí a coordenada este média, né? Então, vamos substituir aqui, ó. Aqui a gente tem 203, vamos aproveitar aqui embaixo, né? 203 já está aqui, ó, 203, 366,66, tá? Bom, se a gente voltar lá no mapa aqui, ó, né, peguei lá a coordenada do ponto A, vamos pegar aqui a coordenada este do ponto B, ó, 498,75, né? Então tá aqui 203, 498,75, tá certo? Bom, vamos fazer então a resolução dessa conta aqui e eu vou colocar o valor aqui ao lado. Ok, pessoal, fiz a conta aqui então, cheguei exatamente nesse valor que está aqui, ó. Tá? Vocês façam aí com calma. Bom, e aí calculado aqui o fator de escala K, eu posso jogar aqui então no denominador dessa continha aqui de cima, a fim de obter então a distância no elipsoide, tá? Na superfície elipsoidal. Então eu fiz aqui a continha também, cheguei em 243,2573 metros. E aí dei uma olhada aqui, houve uma certa mudança aí de 11 centímetros, ok? Perdão, 9 centímetros. Então, uma vez obtida aqui a distância no elipsoide, para a gente chegar então na distância na superfície física a uma altitude média HM, por exemplo, uma altitude aí colocada do plano topográfico local, tá? Basta a gente pegar essa distância então no elipsoide, elevar ao quadrado e multiplicar por 1 mais a altitude média do plano topográfico, dividido pelo raio médio, tá certo? Obtendo aí, por exemplo, né, uma altitude média de 970 metros, né, e utilizando aqui o raio médio, vou fazer a continha aqui, ó. Fiz aqui a conta, pessoal, então chegou em 243,2758 metros, né? Se a gente for comparar aí as três distâncias, então a gente tinha 243,16 na projeção UTM, metros, né? Ao passar para o elipsoide com o fator de escala de 0,999599, a gente chegou a uma distância de 243,2573 metros. E saindo do elipsoide e indo para o plano topográfico local, colocada uma altitude média de 970 metros, né? A gente chegou então no valor de
243,2758 metros, tá certo, pessoal? Então, vejam que tem alguma alteração aí que pode ser significativa em algum projeto aí para vocês, ok? Por fim, pessoal, vamos lá dar uma olhada como é que eu posso extrair informações de área da carta topográfica, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou tirar um elemento de vegetação aqui, dessa classe que está aqui, tá? Mata, floresta, cerrado, macega e caatinga, né? Vamos tirar aqui, por exemplo, ó, dentro dessa quadra aqui, eu quero saber então aí, o quanto de área que eu tenho em vegetação aí, ó, tá? Basta eu vir aqui então na ferramenta medir, venho aqui em área, tá certo? E eu começo então, ó, a delimitar a minha área aqui, ó. Vou dar aqui um zoom, né, para ficar mais fácil, ó. A gente pode colocar para cá, né? Vamos contornar aqui esse vazio que está aqui. A gente vem na ferramenta mão aqui só para... Opa, escapuliu aqui, vamos dar um zoom menos. Enquadrar aqui novamente, vamos lá na área. Medir, área. Opa. Novamente, pessoal, falando, a projeção TM ela não tem aí a propriedade de conservar áreas, mas pelo menos a gente chega aí num valor aproximado aí de área para alguma feição que vocês queiram analisar aí, ok? Então tá lá, ele fecha ali e indica para a gente o valor da área aqui. Então a gente tem esse valor aqui, ó, 171.348,83 metros quadrados, tá certo? Então, pessoal, isso aí foi a aula prática de hoje, só para aprender realmente a questão de extração de algumas informações espaciais e de algumas informações relevantes também na legenda da carta, tá certo? Grande abraço, até a próxima.